Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. O uso de novas tecnologias, como a inteligência artificial, impulsiona a produtividade no campo, no interior paulista. Para monitorar o trabalho de máquinas e robôs, mais funcionários precisaram ser contratados. É só apertar um botão que a tecnologia se encarrega do resto. Com o auxílio da inteligência artificial, o homem do campo virou tech. O Leandro se adaptou a essa transformação depois de 19 anos de trabalho braçal na colheita de cana. Eu aprendi que é o futuro, né, cara? Ela simplifica bastante o serviço, facilitou a vida. Em Lins, no interior de São Paulo, essa indústria que produz álcool e açúcar automatizou os processos com a ajuda da inteligência artificial. Nos últimos 3 anos, a tecnologia mudou a forma de trabalho na usina. Mas aqui ninguém perdeu o emprego, muito pelo contrário. Essa indústria de cana contratou mais funcionários para acompanhar o aumento da produtividade. Com a inteligência artificial, as máquinas passaram a operar conectadas entre si. Os dados gerados em tempo real ajudaram a aumentar a eficiência. A colhedora colhe a cana, coloca dentro do trator transbordo, o trator transbordo joga dentro do rodotrem e o rodotrem leva essa cana para a usina, sem a necessidade de um ser humano na coleta da informação. Na época do plantio, a tecnologia aumenta a eficiência das máquinas. Na colheita, reduz o desperdício de combustível. O uso de novas tecnologias faz, de um lado, você aumentar a produtividade e, do outro, reduzir custos. O que a gente tem que fazer é capacitar os agricultores para ter condições de entender os novos conhecimentos e as novas tecnologias e aplicar no processo produtivo. A usina tem mais de 300 caminhões, tratores e colhedoras trabalhando ao mesmo tempo em 9 frentes de colheita. Tudo monitorado dessa sala dentro da usina. 15 funcionários foram contratados para fazer o trabalho. Esse quadro logístico mede qual é a capacidade produtiva das frentes, qual é a capacidade produtiva do transporte, qual a necessidade de caminhões por hora em cada frente de colheita, e manda o caminhão para buscar cana e fazer o abastecimento da indústria. Perto dali, em Araçatuba, essa fábrica monta o futuro do agro. Um robô movido a energia solar que muda a vida do homem do campo e ajuda o produtor rural a praticamente zerar o desperdício na lavoura. O equipamento, controlado por inteligência artificial, mata as pragas da plantação com mais precisão. O robô substitui um trabalho que antes era feito só por amostragem. Em vez de um funcionário da fazenda analisar apenas 20 pontos de uma plantação inteira, o equipamento consegue analisar até 2 milhões de plantas, com uma precisão de 2 centímetros. Tudo monitorado por 13 câmeras. Agora, o produtor rural pode acompanhar o trabalho do equipamento em tempo real e na palma da mão. Tudo dá para ser controlado através de uma tela remotamente onde o produtor estiver. As câmeras elas vão enxergar onde que tem cada daninha, cada inseto, e ele vai conseguir produzir mais com menos. Atualmente, são mais de 150 robôs operando no Brasil e nos Estados Unidos. A inteligência artificial hoje ela é fundamental para gerenciar esses bilhões de dados que a gente gera dentro desse agro brasileiro que a gente está exportando agora para o mundo todo. Um ano atrás, o Gustavo ainda era trabalhador braçal e passava 8 horas por dia debaixo de sol forte. De lá para cá, aprendeu a operar a máquina controlada por inteligência artificial. Enquanto eu estiver aqui, não vou parar. Eu prefiro ir muito mais longe do que sair daqui, né? Minha vida mudou muito, hein? Através disso aqui, mudou muito. Um dos pontos turísticos mais conhecidos de Goiás tem também uma característica voltada para o agronegócio. Caldas Novas é referência na produção de soja e de laranja e os agricultores buscam ajuda para aumentar a produtividade no campo. Nem todo mundo sabe, mas o paraíso das águas quentes também é o do agro.
Caldas Novas é a segunda maior produtora de laranja de Goiás e a 8ª cidade no estado no ranking do cultivo de soja, de acordo com dados divulgados pela Emater. Sem dúvida, o agro está presente por todos os cantos em Caldas. Caldas Novas hoje tem uma área plantada de grãos de 41 mil hectares. Entre o milho também, o milho verão e a safrinha, dá quase 20 mil hectares hoje também. Para Degmar, que é técnico em fruticultura pelo Senar Goiás, são muitos os fatores que levaram a Terra das Águas Quentes a essa posição de destaque na agricultura goiana. Caldas Novas é, em segundo lugar, o ranking de maior produção de laranja. Devido ao consumo, né? Caldas Novas, por ter esse alto consumo, essa grande quantidade de turistas, né? Então teve esse investimento. Também a topografia, o perfil do solo, né? Que é propício para a produção de laranja. Dados divulgados pela Emater apontam que Caldas Novas tem uma área plantada de soja que corresponde a mais ou menos 50 mil hectares. O produtor rural dessa plantação aqui, por exemplo, tem a expectativa de plantar pelo menos 3 mil hectares de agora até fevereiro. Esse ano está sendo um ano assim, meio atípico. Depois de 6 meses de seca, nos meus 35 anos de Caldas Novas, jamais visto, estamos vendo aí praticamente 40 dias de chuva em sequência também, que também já fazia muito tempo que não era visto. Então, assim, está sendo um ano um pouquinho já meio desafiador. Mas as perspectivas são boas. Com todo esse potencial, a grande missão do Sindicato Rural da cidade é ajudar os pequenos produtores rurais a aumentarem a sua produção e profissionalizar o trabalho no campo. A gente está mensalmente nas propriedades para transformar a propriedade familiar numa pequena empresa, né? Então a gente levanta dados, índices técnicos e econômicos para estar melhorando a propriedade e fazer o produtor rural sobressair na sua atividade. O Fernando atua em Caldas com cerca de 35 produtores rurais. Ele acredita que a parceria é fundamental para o agro em Caldas, principalmente quando o assunto é o fornecimento de maquinários para quem não tem condições de arcar com o custo da compra ou aluguel dessas máquinas que tanto ajudam no trabalho e no campo. A gente conta com maquinários como patrola, caminhão, escavadeiras, tem uma plantadeira também, uma mini plantadeira, tem grade também para assim está atendendo os produtores, e essas ações são voltadas para os pequenos produtores da região, né? Assim a gente podendo influenciar o aumento da produtividade do grão, das hortifrutis dentro do município. O Matheus atua na FAEG Jovem e lembra da importância dos programas sociais desenvolvidos em parceria com o Senar para o desenvolvimento do setor. Essa promoção social, ela hoje está aprimorando e lapidando futuras lideranças dentro da nossa cidade, através do Sindicato Rural, parcerias com a Câmara Municipal, através do presidente. Então toda essa união de forças traz essa promoção dentro de Caldas Novas. Além da carne, o boi também tem um outro produto valioso que pode custar até 3 vezes mais que o ouro. É a pedra que se forma na vesícula do animal. Conhecida como pedra de fel, ela é usada para a fabricação de medicamentos. Não parece, mas essas pedrinhas podem valer muito dinheiro. A pedra de fel é formada dentro da vesícula dos bovinos e tem muito bandido de olho nelas. As pedras têm diferentes tamanhos, diferentes formatos. Normalmente elas têm característica amarelada, passando por tons de alaranjado e até marrom mais escuro. E são muito valiosas no mercado, né? As pedras ou cálculos biliares dos bovinos têm uma substância que é muito interessante, muito usada pela indústria farmacêutica para produzir medicamentos com fins terapêuticos e neurológicos para os seres humanos. Normalmente as pedras de fel, né, vulgarmente chamadas dessa forma, elas são muito valiosas, principalmente no mercado asiático, né? Elas são destinadas para produção para a indústria farmacêutica mesmo, basicamente. Vai desde tratamento de problemas pulmonares, até disfunções hepáticas em humanos mesmo, né? Então tem uma vasta gama de utilização aí. A pedra é formada por causa de um desequilíbrio no funcionamento do fígado,
tanto do animal quanto dos seres humanos. Em agosto desse ano, o funcionário de um frigorífico em Mineiros foi preso por furtar uma pedra avaliada em R$130 mil. O local mais comum onde é encontrado são nos frigoríficos mesmo, né? Então o animal é abatido e aí a pessoa responsável por aquele setor faz a filtragem do fel, né? Ou seja, o líquido que tem dentro da vesícula biliar é filtrado, então o resíduo que tem dentro da vesícula ele fica retido no filtro e os frigoríficos, né, as pessoas vão acumulando aquele material ali até formar uma quantidade interessante para poder vender para as empresas que direcionam esse material para a produção de medicamentos e assim vai. No Brasil, existem empresas sérias que trabalham somente com o comércio desse produto, principalmente para a Ásia e Oriente Médio. Para se ter uma ideia do porquê essas pedras são tão caras, para conseguir 1 quilo, cerca de 200 mil cabeças de gado precisam ser abatidas. Elas são encontradas com mais frequência em animais com mais idade. Normalmente é determinado por uma disfunção hepática, né? E isso aí pode ser inclusive de origem alimentar. Normalmente animais mais velhos um pouco, né, de uma idade mais avançada, que apresentam essa característica de formação da pedra na vesícula. A Embrapa lançou 2 novas cultivares de maracujá em Mato Grosso. O estado é um dos maiores produtores da fruta e enfrentou problema com a fusariose, doença que devastou as plantações. A BRS Terra Nova e a BRS Terra Boa são resistentes à fusariose, uma doença que causou inúmeros prejuízos aos produtores de maracujá do estado. Essa doença é uma doença de solo e ela ataca a planta pela raiz, causando morte repentina. A maioria das áreas da nossa região são contaminadas por essa doença. Essa doença ela permanece, uma vez ocorre o ataque, aparece por pelo menos 20 anos na área. Identificada pela primeira vez na região do município de Terra Nova do Norte no ano de 2005, a fusariose se tornou um problema para todos os produtores. De acordo com a Copernova, entre 2008 e 2009, mais de 300 cooperados produziam a fruta. Em 2 anos, cerca de 90% deles haviam abandonado a atividade por causa da morte das plantas. Foi uma área nova, fizemos um teste de 500 plantas sem enxertia, 500 plantas normal, só que ela estava bonita, começou a produzir tudo, só que bem na safrinha começou a morrer. A fusariose atacou e tem área nova. Os trabalhos de pesquisa para desenvolver soluções contra a fusariose estão ativos há 26 anos e começaram na Embrapa Cerrados, no Distrito Federal. Causada por fungos, a doença causa a podridão das raízes, ocasionando a morte precoce das plantas. As novas cultivares foram lançadas em Terra Nova do Norte e agora já podem ser disponibilizadas ao mercado. A família do produtor rural André Piscini foi uma das mais afetadas pela doença. A propriedade dele foi uma das primeiras a testarem as novas cultivares da Embrapa há 8 anos. Cerca de 80% de toda a renda da família vem da venda da polpa do maracujá. E se não fosse o maracujá enxertado, não teria como produzir maracujá aqui na minha propriedade. Então, a enxertia foi muito boa. Com a muda de enxertia, o pessoal começa a ter a esperança de começar a produção de novo, né? Tudo enxerto é uma garantia. Você planta, ele é um pouquinho mais lento, mas se você fazer adubação logo ele produz igual ao outro. Nos últimos anos, já com a distribuição de mudas enxertadas, a produção da fruta voltou a crescer em Mato Grosso. Segundo o IBGE, em 2023, a área colhida da fruta foi de 320 hectares, com 313 estabelecimentos rurais, o que gerou uma renda de mais de 27 milhões de reais. A produtividade dos maracujazeiros em áreas com enxertos pode chegar a 30 toneladas por hectare, o dobro da média nacional. A segunda reestimativa da safra de 2024-2025 aponta a produção de pouco mais de 223 milhões de caixas de laranja em São Paulo e Minas Gerais. As mudanças climáticas e o greening são alguns dos responsáveis pela baixa produção em relação à projeção inicial. Enquanto isso, o Fundecitrus lançou, em parceria com outras instituições, um centro de pesquisa aplicada. A cada 10 copos de suco de laranja consumidos no mundo, pelo menos 7 são produzidos aqui no Brasil. E para entender um pouco mais sobre a citricultura nacional, a gente está aqui no Fundecitrus com Juliano Aires, que é o diretor executivo do fundo.
Muito prazer, muito obrigado por nos receber. Obrigado por você estar aqui no coração da laranja, na região de Araraquara, Matão. Juliano, explica pra gente então qual é o trabalho desenvolvido aqui no Fundecitrus. O Fundecitrus é algo inusitado, fantástico. É uma instituição que é mantida pelos produtores, 100%. Né? E comandada também pelo citricultor, as empresas de suco também participam. E a gente atua em todas as vertentes que hoje são importantes na citricultura. Como a gente manter a competitividade da principal citricultura do mundo. Isso é o nosso grande objetivo. E para isso, a gente faz pesquisa das principais pragas e doenças, para ver como manejar, como o caso do green, a pinta preta, a CVC, que foi um problema muito sério no passado e hoje ela está praticamente resolvida. Fazemos um trabalho de inventário de árvores e estimativa de safra. Também um trabalho de educação. Nós temos um curso mestrado profissionalizante para todos os agrônomos especializados, um trabalho de orientação para o citricultor, principalmente o pequeno e médio, que estão mais carentes. Enfim, é um trabalho que a gente gera toda a informação no site, em manuais, em revistas. O citricultor tem a última informação do que é feito aqui no Fundecitrus e também pelas instituições parceiras. E é interessante que você disse sobre a estimativa de safra. Os números que saem daqui norteiam a produção nacional de laranja, né, da citricultura do Brasil, e serve de referência para o mundo também, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre 2024, a safra, a perspectiva para 2025. Como é que estão esses números? O Fundecitrus ele tem um papel muito importante, porque a gente faz o trabalho que a contagem de árvores de laranjeiras que tem, e qual que é a safra de laranja, qual que é a perspectiva, em função do número de fruto, do peso do fruto, da queda estimada. E nós estamos nesse trabalho junto com a Unesp de Jaboticabal, a USP de Ribeirão Preto e a Marquestrate, e é um trabalho de inteligência, que tem uma equação, é algo medido no campo, né? E o acerto é muito grande. Nós já estamos na 10ª safra. Esse ano foi algo muito diferente dos demais, porque a laranjeira, em função da condição climática, temperaturas altas, depois do florescimento do ano passado, e as chuvas que foram erráticas, aquém do normal, elas produziram um menor número de frutos, e 4 floradas. Então, a safra reduziu drasticamente, é a menor safra dos últimos 30 anos, tá? Com a 4ª florada, que é a florada mais tardia, relativamente grande, foi um efeito compensatório da laranjeira. Isso mexeu com o mercado. Com a safra de São Paulo, pequena, menor, uma redução de 25%. E a safra da Flórida, que já chegou a ser 240 milhões de caixas, hoje está em 12 milhões, baixíssima, com a fruta que está produzindo um suco de péssima qualidade lá na Flórida, por causa do greening. Então, o que aconteceu com o mercado? Nós tivemos uma explosão nos preços da fruta, preço muito alto aqui, e também do suco no mundo. Só que isso também está interferindo. Como o preço do suco subiu muito, eu tive recentemente na Bélgica, num congresso, o consumo também está caindo. Então, nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio que seja bom para todos, porque nesse primeiro momento está sendo bom para o produtor, para a indústria, e para quem vende o suco, o consumidor está sentindo na pele, e o europeu, que consome muito, a boa parte do suco, mais de 60%, diminuiu esse consumo, e isso pode afetar nosso mercado no médio prazo. Bom, 2024 trouxe muitos desafios, né? Qual que é o balanço que a gente pode fazer desse ano e as perspectivas para 2025? Nesse ano, que está já mais de 80% da safra em andamento, foi um ano realmente atípico. Nós saímos com o número de 232 milhões. Aí, como a seca foi muito intensa, isso foi 10 de maio, no período de junho, julho, agosto, a correção de 10 de setembro diminuiu a safra para 215. Entretanto, a 4ª florada, ela não tinha sido rechecada no campo. E, para nossa surpresa, o número de frutos na 4ª florada foi aquém do projetado. Porque no momento que a gente fez a estimativa, tinha algumas flores ainda saindo. E com isso, a safra voltou a crescer levemente, está com 223 milhões. Ela ainda é 3,5% abaixo do que a gente tinha projetado.
Mas setembro, final de setembro, outubro, novembro, dezembro, as chuvas têm ocorrido acima da média, estamos com 30% acima. O clima, a temperatura mais amena. Tudo isso está favorecendo para que a laranjeira se recupere e tenha tido uma boa florada. E, provavelmente, nós teremos uma safra melhor para o ano de 2025. E com isso, provavelmente a gente consiga equilibrar esse déficit de fruta e de suco para o mundo, que praticamente hoje quem domina o mercado do suco no mundo, antes era a Flórida de São Paulo, hoje é São Paulo e o Triângulo Mineiro. E a gente vê também uma volta dos citricultores na produção. Como é que, porque a gente percebe essa região sempre foi dominada a cana-de-açúcar ou citricultura, hoje a gente tem outras culturas, mas a gente também continua tendo muita força da citricultura. Como é que está o citricultor nesse contexto? Está otimista? Hoje o citricultor, com os preços da caixa de laranja que se elevaram pela escassez devido à questão climática e também devido ao greening, ele está sendo muito bem remunerado. Então, nós vivemos um momento que o dólar está alto, o preço da caixa alto, o suco. Então, a cadeia da indústria, o produtor, está sendo muito bem remunerado. A outra ponta do consumo está caindo. Então, nós temos uma esperança que 2025 deva ser um ano que, com a safra voltando a crescer um pouco mais, nós não sabemos ainda, é muito cedo, a produtividade do produtor melhorando, que tem um efeito compensatório com a retomada das boas produtividades. Mas o negócio da laranja, em função do greening no mundo e do sofrimento, do colapso da Flórida, está muito interessante, principalmente aqui na região de São Paulo, Triângulo e nos estados limítrofes. Juliano, muitíssimo obrigada pelas explicações, pela nossa conversa. E para entender um pouco mais sobre o greening e também saber das novidades, como o Centro de Pesquisas Aplicadas, a gente conversa agora com o Renato Bazanese, que é vice-diretor do CPA e pesquisador do Fundecitrus. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Bom, a gente começou a falar sobre greening com o Juliano. Eu queria que você explicasse, né? O greening é conhecido como a pior doença da citricultura. O que ela provoca e por que tantas perdas? O greening realmente é a doença mais devastadora da citricultura mundial. Ela chegou aqui em São Paulo em 2004, uma doença causada por uma bactéria transmitida por inseto chamado psilídeo. E uma vez que a planta é infectada por essa bactéria, ela não tem cura. E ela começa a definhar, perde folhas, causa queda de frutos, os frutos ficam com uma pior qualidade, né? E ela não tem cura. Então, as medidas de controle hoje são todas preventivas, o que é muito difícil de se conseguir porque exige um manejo conjunto entre os produtores e bastante coordenados, né? Não adianta eu só fazer tudo dentro do meu pomar e o meu vizinho deixar o inseto procriar, assim como a dengue, né? A gente precisa estar todo mundo cuidando. Então, é uma doença de difícil manejo e ainda não temos cura e nenhuma variedade resistente. A doença, esse ano, ela teve um aumento significativo. Tá? No ano passado, nós tínhamos 38% das laranjeiras infectadas com o greening. E esse ano, no levantamento de 2024, chegou em 44,4%, aumento de 17%. A boa notícia é que esse aumento foi inferior ao aumento que nós tivemos de 2022 para 2023, que foi de 56%. Então, nós percebemos que, com alguns ajustes no manejo, principalmente no controle do inseto vetor, com a rotação de inseticidas, né, pelos produtores, a doença deu uma desacelerada. Nós ainda estamos bastante preocupados, porque 44% é um número bastante elevado, isso representa mais de 90 milhões de plantas com a doença, mas dá um otimismo, né, uma perspectiva boa para o ano que vem, porque esse ano também nós percebemos que com essa melhoria no controle do inseto, a população do inseto está bem menor do que 2024 do que 2023, patamares abaixo de 2022. Então nós esperamos para o próximo ano uma desaceleração ainda maior, né, desse número de 44, a gente não espera que chegue a 60% ou 50%, mas um número menor do que a gente percebeu. Então, é um cenário otimista, desde que os citricultores mantenham esse rigor dentro dos seus pomares. Era isso mesmo que eu ia perguntar. Por que é tão difícil uma solução definitiva para o greening?
É uma bactéria bastante complicada que causa o greening. Ela vive dentro dos vasos do floema da planta, que são os vasos que transportam os açúcares produzidos nas folhas. E o acesso de qualquer produto nesse floema é bastante complicado, né? Há várias limitações morfológicas, anatômicas da planta que impedem essa chegada de produtos bactericidas dentro da planta. E além disso, todas as variedades de citros, incluindo laranjeiras, limões, tangerinas, pomelos, limas ácidas, todas são suscetíveis. Então, até 2017, nós não tínhamos nenhuma expectativa de produzir plantas resistentes. Mas a partir de 2017 foi descoberto que algumas plantas, parentes distantes dos citros, né, da área da Oceania, né, principalmente na Austrália, elas são imunes à bactéria. Então, a partir dessas plantas, criando híbridos dessas plantas com as laranjeiras e estudando isso mais a fundo, nós temos uma nova frente de pesquisa que é a busca por variedades resistentes no futuro. Bom, e tem uma novidade agora para 2025, anunciada no finalzinho de 2024, que é o Centro de Pesquisa Aplicada em Inovação e Sustentabilidade da Citricultura, o CPA. Qual que é o objetivo do centro? O objetivo desse centro hoje está inteiramente focado em busca de soluções para o greening. Então, soluções a curto, médio e longo prazo, né? Pensando em longo prazo, as variedades resistentes, como eu comentei. Pensando no curto prazo, são melhorias no próprio manejo do inseto vetor, ou seja, como melhor aplicar os inseticidas, de que maneira, quais são os melhores produtos, trazer novas moléculas para o controle desse inseto, tanto moléculas químicas como biológicas, né? Fazer um controle biológico, um controle mais natural do inseto. Também nós temos nessa área de pesquisa uma linha voltada para produtos que podem atuar sobre a bactéria diretamente e também sobre a mitigação dos danos que essa doença causa, ou seja, como nas regiões onde você já tem bastante plantas infectadas, o que pode ser feito para aumentar a longevidade produtiva desses pomares, né? Fazer com que o dano dessa doença não seja muito drástico e inviabilize o pomar em pouco tempo. Então, estender a vida útil dos pomares é um outro objetivo desse centro. É um centro que nos orgulha bastante, porque é uma união do setor produtivo, do setor citrícola, com a FAPESP, e ligado também a uma instituição muito importante de pesquisa, que é a Universidade de São Paulo, na Exalc, em Piracicaba. E nós agregamos com essas duas instituições, Fundecitrus e Exalc, mais 19 instituições, 10 internacionais e mais 9 do estado de São Paulo, né? Nós temos a Unesp, nós temos a Unicamp, a UFSCar, o Instituto Biológico, na área de transferência de tecnologia e defesa, a CDA e a CAT, do governo do estado de São Paulo, também estão envolvidos nesse projeto, porque não é um projeto só de pesquisa, é um projeto de transferência de conhecimento e transferência de tecnologia para o produtor. Então, essas instituições estarão bastante envolvidas nesse processo. E as parcerias externas, né? Então, seria hoje a maior rede que nós temos, né? O IAC também é importante, parceiro nesse projeto. Então, é uma rede nacional e internacional com uma pesquisa focada para a resolução de um problema para a nossa citricultura, que é a maior do mundo. Exato. E aí é importante que isso seja feito na região onde se produz, né? Vai ser implantado em Piracicaba, né? na Exalc, na USP, e esse centro esteja nessa região que é a maior produtora, para ditar aí soluções, ou melhor, para trazer soluções e ditar aí a sequência, o futuro da citricultura mundial. Como dizia um pesquisador muito famoso que ajudava bastante a gente, o professor Bové, disse que a maior citricultura do mundo tem que ter o maior centro de citricultura do mundo. Então, acho que essa rede de pesquisa patrocinada pela FAPESP e pelo Fundecitrus vai acelerar, né, o avanço do conhecimento em relação às interações da planta, da bactéria e do inseto. Com essas informações básicas, fornecer subsídios para pesquisas aplicadas de controle dessa doença. O centro vai ter um investimento de cerca de 200 milhões de reais. De onde vem esse dinheiro e quando que ele vai entrar em operação? O centro tem 200 milhões no total, né, incluindo salário e bolsas, tudo. Mas o recurso destinado ao projeto pela FAPESP e pelo Fundecitrus são de 90 milhões e a outra contrapartida é uma contrapartida não financeira que chega a 200 milhões. Esse projeto nós esperamos, se tudo der certo, né, o convênio for assinado o mais rapidamente possível, entrar em março. Começo de março já está operando. Bom, então a gente já espera para o comecinho de 2025 boas notícias, encaminhamento das pesquisas. A gente volta para falar de citricultura, espero que com boas notícias, né? Muito obrigada, Renato. Eu que agradeço. Muito obrigado.
Essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta.